Então, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Que Jesus, que a paz de Jesus esteja conosco. Bom, eu vou começar primeiro falando dos livros de consulta da palestra dessa noite. Nós vamos falar Jesus, Natal, sobre uma visão espírita, sobre a ótica espírita. E aproveitando o convite, novamente, para o 19, para o convívio do livro, eu aproveitei para falar agora sobre os livros de consulta da palestra, para ver se dá um gostinho de quero mais, né? E todo mundo vem aqui, a gente vai ter esse detalhe também, né, Pedro? Vamos falar de alguns livros que vai estar expostos no dia do convívio do livro, no dia 19. Então, eu utilizei, claro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que dispensa comentários, né? O meu braço direito, nas minhas palestras, Religião dos Espíritos, com Emmanuel, e a Trilogia da Luz, que foi agora que eu vim remarcar, porque eu utilizei também para essa palestra de hoje à noite o Ave Luz, que, como eu já falei, esse livro aqui ele é uma luz em forma de letras, essencial para o aprendiz do Evangelho. De novo, A Caminho da Luz, que dispensa comentários, porque o próprio título já nos convida a ler, né? E, novamente, com Emmanuel, Gotas de Luz. Então é muita luz para esse fim de semana e para essa noite. Eu espero que vocês tenham vontade de vir ler, porque Emmanuel, quando fala, é Emmanuel. Então, essa noite, aproveitando para fazer esse convite para o dia 19, eu decidi falar sobre Jesus, Natal, sobre a ótica espírita, porque agora nós estamos se aproximando desse período tão delicado, né? Onde poucos têm muito e muitos têm muito pouco. E o que seria o Natal? O que é, na verdade, o Natal? Para nós espíritas, ou seja, para nós cristãos, para nós simpatizantes, qual seria a simbologia do Natal? Quem é o aniversariante dessa noite? As crianças do Evangelho já sabem que a gente falou sobre isso nesse fim de semana passada, não é? Então, nós queremos saber quem é o aniversariante dessa noite, de que maneira, qual a postura a adotar? Qual o significado da troca de presente? Por que Jesus nasceu numa manjedoura? Porque Jesus, que viria a ser mais tarde o emissário da paz, nasceu envolto em panos tão simples. Que lição nos deu Jesus nessa noite? Porque o Natal de Jesus é um convite à renovação. Emmanuel nos fala no livro Fonte de Luz, justamente que a sabedoria divina colocou o Natal de Jesus antes do Ano Novo, como se estivesse nos mostrando a responsabilidade que nós temos com o tempo, nessa sementeira que se dá novamente no nascimento de Jesus, que é um convite à renovação. Olha, eu tentei ficar aqui atrás, mas eu não consegui. Porque eu balanço muito os braços, eu digo, eu vou derrubar tudo, então eu digo, tem que continuar sendo assim mesmo. Desculpa, Então vamos falar do Natal de Jesus sobre uma visão espírita. No dia 24 de dezembro de 2004, eu estava de retorno ao Brasil. E como sempre eu deixo tudo para a última hora. Passagens, bilhetes, presentes, tudo é o meu jeito de ser. E eu me encontrava precisamente dentro de um táxi, na Praça da Matriz, para quem conhece. Na Praça da Matriz, onde nós temos a Catedral de Manaus. E eu estava muito nervoso, estava muito irritado, porque eu estava com uma lista, né, e colocava o nome das pessoas que eu queria presentear de alguma maneira. Afinal de contas, era Natal, né? E quando a gente chega da Europa, todo mundo espera alguma coisa, um chocolatezinho, alguma coisa, e eu não levei nada. Então eu fazia aquela lista, eu estava nervoso, eu colocava o nome de cada pessoa e pensando no que eu poderia dar a cada um. Escrevia isso, escrevia aquilo, eu digo, não vai gostar, não vai. E aí, nesse período do Natal, sobretudo no Brasil, as pessoas estão muito em festa, né? A rua está em festa. A gente encontra muito, o trânsito estava uma loucura, um calor. E eu nervoso dentro do táxi, quando de repente o táxi para, devido ao sinal que fecha. Nesse momento eu fiquei mais irritado ainda, porque como se não bastasse o trânsito que não andava, agora o sinal que fecha. Na Igreja da Matriz, ele parou justamente próximo às escadarias,
nós temos as pinturas no muro que leva à subida da matriz, a pintura da Via Sacra de Jesus. Ou seja, a Via Sacra, seja todos os pontos das paradas da crucificação de Jesus, segundo o cristianismo. E justamente nesse momento que o táxi para, eu olho por entre as árvores e consegui acompanhar da 10ª parada até a 15ª, que é justamente o momento, são 17 paradas, eu acredito, a Via Sacra. A 15ª é justamente a crucificação do Cristo. E eu olho para aquela pintura por entre as árvores, baixo a visão, quando de repente eu percebo nos pés da pintura um mendigo, que eu passo a chamar agora de mendigo Batman. Porque o mendigo estava muito alegre, ele pulava muito de um lado para o outro, a tal ponto que ele pega um pano velho e amarra no pescoço e começa a pular de um lado para o outro como se fosse o Batman. Parece que alguma alma caridosa lhe havia lhe dado um prato de comida. Ele colocou o prato de comida justamente aos pés da imagem da crucificação e estava brincando feliz com aquela capa imunda. Ele pulava de um lado para o outro e pulava, até o momento que ele se afastou um pouco mais. E nesse momento se aproxima um outro mendigo, que talvez desnorteado de fome, observa o prato, para e fica olhando. O mendigo Batman nessa hora vem correndo. Quando ele chega próximo, ele fica próximo do companheiro da miséria, olha para o prato de comida, olha para o outro e sem nenhuma palavra, somente gestos. Ele pega um prato sujo, limpa na sua capa imunda e começa a dividir delicadamente a comida. Ele dividia a comida de tal maneira que tinha horas que ele se abaixava para que os pratos ficassem na altura dos seus olhos e ele tivesse certeza que cada prato possuía a mesma quantidade. E ele vai fazendo aquele gesto, quando de repente, antes de pegar o prato, ele olha o companheiro da miséria e como quem diz assim, eu acho que ele precisa mais do que eu. Tira mais um pouco do seu prato e coloca no companheiro do amigo. Ele pega o prato, entrega ao amigo da miséria. Esse, também sem nenhuma palavra, lhe faz um simples gesto de obrigado e segue o caminho. Nesse momento nós fomos acordados, eu e o motorista, porque ele também observava a cena. Foi porque começaram a buzinar. O sinal abriu. Foi quando eu me dei conta que a cena não durou nem mesmo 40 segundos, que é o tempo que demora um sinal fechado. Mas ao mesmo tempo eu fui transportado para aquela imagem. Naquele momento eu me dei conta que o Natal é um sentimento. Aquela imagem, Jesus crucificado e o mendigo que dividia o pouco que tinha, me fez entender que Natal é a descida do céu na terra. E o mendigo Batman me ensinou que amar ao próximo é o maior presente que se pode ofertar. Portanto, o convite dessa noite é muito simples. Nós estamos aqui para homenagear, para aprender quem é o aniversariante dessa noite. Jesus hoje nos chama a renovação, porque é o nascimento do Cristo. Então é imprescindível que Jesus nasça na manjedoura de nossas almas. Senão será em vão que o ano novo luminoso se abrirá para nós. E é um convite que nos é feito não somente nessa época agora. Esse convite nos é feito todos os dias. O que acontece é que nesse período a atmosfera psíquica do planeta está mais leve. As pessoas estão mais inclinadas ao perdão, estão mais inclinadas à compreensão. E a espiritualidade se aproveita deste momento e nos impulsiona ao concurso da fraternidade, como que nos convidando a essa renovação em Cristo, a essa renovação em Jesus. Eis o convite dessa noite, para que venhamos entender o significado do Natal de Jesus em nossas vidas, para que nossas vidas sejam Noel todos os dias. A espiritualidade ela aproveita desse período, onde nós estamos inclinados para o bem. Mas o Natal pode ser todos os dias de nossa vida. E é esse o convite de Jesus, a vivência no seu Evangelho, que, aliás, abraçamos espontaneamente.
Não é raro que a gente observe nesse período de Natal, as almas e os corações que estão inclinados ao perdão, à compreensão, mesmo que seja somente nessa noite. Não há problema. Porque o importante mesmo é perdoar, né? Eu tenho uma amiga que ela diz assim pra mim, ela diz, eu acho tão chique, eu adoro quando ela fala essa frase, ela diz, eu acho tão chique quem perdoa em silêncio, quem abençoa em silêncio. Eu digo, realmente é muito chique perdoar em silêncio, abençoar em silêncio, sem necessidade de aplausos, né? Porque é quando é sincero, é quando é a oração, realmente a oração sincera. E no livro Fonte de Paz, Emmanuel nos fala que a sabedoria da vida colocou o Natal de Jesus antes do Ano Novo, como nos estivesse mostrando o nosso compromisso com o tempo, ou seja, uma nova sementeira que podemos fazer nessa renovação íntima que nos propõe Jesus na noite de Natal, no período natalino. Porque, como nos diz Emmanuel agora no livro A Caminho da Luz, conforme for a nossa conduta espiritual durante o Natal, assim raiará o Ano Novo para nós. Então por que não baixar esse orgulho? Está na hora de dar aquele telefonema que a gente adiou o ano inteiro. Está na hora de a gente utilizar o perdão que aprendemos o ano inteiro. A espiritualidade agora aproveita e nos dá mais um empurrão. Mas nós já aprendemos o suficiente para isso. Para a nossa paz de espírito, não é mais conveniente que sejamos cristãos ou espíritos faz de conta. É necessário dar o primeiro passo, começar a praticar. E nesse momento que se aproxima do Natal, nesse período já onde a gente sai, as ruas já estão em festas, as pessoas já estão em festas, já se fala em roupa nova, já se fala na ceia de Natal, já se fala em confraternização. Não há nada de errado nisso. Mas lembremos de Jesus, não aquele homem pregado na cruz, mas o de Jesus, amigo das criancinhas que as recebia de braços abertos. Lembremos de Jesus, de seus braços a distribuir o pão e o peixe. Lembremos de Jesus, que amoroso da mulher equivocada, daqueles que se perdiam nos deslizes, sem jamais negar a palavra reconfortadora para aqueles que se perderam nas malhas da criminalidade. Esse é o Jesus que devemos lembrar no Natal. E a quem será esse aniversariante? A gente já sabe que é Jesus, nós somos espíritas, o cristão, nós sabemos que essa data se comemora o nascimento de Jesus, mesmo que não seja a data oficial do seu nascimento. É uma data simbólica, mas muito bem pensada, como nos relata Emmanuel, quando nos diz que a sabedoria da vida vem justamente colocar essa data antes do Ano Novo, nos convidando à renovação, a uma nova sementeira. O aniversariante é Jesus e nós que ganhamos o presente. E mais uma oportunidade de semear o amor para o ano que se aproxima. É importante que a gente saiba, que a gente tenha em mente, é necessário que Jesus, já que é seu nascimento, que ele nasça na manjedoura de nossas almas. E por falar em manjedoura, é importante a gente também descortinar essa simbologia que tem muito bonita, né, sobre o nascimento de Jesus. Emmanuel nos diz no livro A Caminho da Luz que a manjedoura é o ponto inicial da missão salvadora do Cristo. Como nos estivesse dizendo que a humildade é a chave de todas as virtudes. E aquele que for aclamado Rei dos Reis, Príncipe da Paz, o Apóstolo do Amor, envolvido em panos, nos ensina a lição da simplicidade. Humildade e simplicidade. O fato de Jesus nascer já nos trouxe grandes ensinamentos, grandes virtudes que podemos aprender sem que ele ao menos tenha falado qualquer coisa, simplesmente nascendo. O local onde ele escolhe a nascer e a maneira como nasceu. Né?
Então, o aniversariante é Jesus. Conhecemos essa simbologia do nascimento de Jesus. Já sabemos que é ele o aniversariante da noite. E a gente se pergunta, mas o que ofertar a Jesus se nem mesmo aqui ele está? Claro que existem os familiares, existem nossos pequeninos que cobrimos de mimos na noite de Natal, existem os amigos que queremos oferecer um bom repar também, não é? Mas se queremos oferecer algo a Jesus, lembremos de suas próprias palavras. Quando ele nos diz, né, quando ele nos fala que tudo aquilo que fazemos a um desses pequeninos, a ele mesmo fazemos. Então é imprescindível que a gente já comece oferecendo a Jesus 5 minutos de pensamento e atividade. Não é muito. 5 minutos de pensamentos e atividades através da fraternidade, através do amor, ou simplesmente da prece silenciosa. Porque eu sei, a gente reconhece, é difícil perdoar. É difícil perdoar, é difícil a gente... O perdão é como o que nos ensinou nosso amigo Renato. Eu não sei se vocês lembram daquele esquema que ele nos deu, organizacional que nos dá, né? O perdão, mesmo que seja um só, ele é todo um caminho. Existem diversos tipos de perdão, a gente vai ver isso depois, né? Mas então é algo que a gente precisa dar o primeiro passo. E quando a gente, antes de a gente evocar as dificuldades alheias, as dificuldades de convívio, é imprescindível que a gente se pergunte, sobretudo nós espíritas, que conhecemos, né, as extensões da vida, as vidas passadas. Sabemos que recebemos em família aqueles com os quais devemos rever nossos deslizes. Então é importante, antes de tudo, antes de jogar a pedra na cruz, antes de dizer que não perdoa, se perguntar em seu próprio íntimo, quem de nós dois é culpado? Porque não existe efeito sem causa. Se alguém te fez a vida difícil, certamente você também o fez. Então, em termos de convivência, por vezes a regra é muito simples. Por vezes, em certos casos, a regra é a seguinte: um veio para perdoar, o outro para aceitar o perdão. É mais forte quem perdoa primeiro. Alguém tem que dar o primeiro passo. Por último, é importante que a gente possa agradecer, já que o aniversariante é Jesus, antes de partirmos ao modelo, né? Que o aniversariante é Jesus, é muito importante que a gente possa agradecer as bênçãos que recebemos em nome de Deus. O trabalho honesto, a família querida, a vivência na espiritualidade, tudo aquilo que Jesus nos concede, que Deus nos concede. Porque a gente sabe que nenhuma folha sequer cai de uma árvore sem a permissão de Jesus, sem a permissão de Deus, aliás. Então é importante que nós possamos agradecer tudo isso em nome de Jesus. Porém, como nos diz Memei, agora no livro Deus Aguarda, não te esqueças que o Natal... Não te esqueça de que o Natal é o céu que se reparte com a terra. Olha que lindo. Não te esqueças que o Natal é o céu que se reparte com a terra, com as alegrias de paz e de amor que se derrama infinitamente das estrelas. Nesse momento, volta ao teu lar a paz de novo, de novo e de novo. Então, divide a tua alegria com alguém, fazendo algo, fazendo a alegria de alguém em nome do Senhor. Se queremos homenageá-lo, há maneiras muito simples de homenagear Jesus, como nos diz Memei. Não é? Então, nesse Natal, vamos fazer algo em erguimento do bem. Vamos trabalhar de alguma maneira para reerguer o bem em Jesus. E quando eu falo no Natal, a gente vai compreender até no final. Eu falo do ano todo. Acontece que todo mundo aqui é de acordo que nesse período a gente está tão mais sensível, né? Eu vi tantos perdões na noite de Natal, vi tantas... No outro dia estava todo mundo com raiva, mas se perdoaram naquela noite. E uma vez na vida, pelo menos, eles acreditaram em Jesus. É muito interessante saber disso, né?
Tanto é que tem uma música que, desde quando eu resolvi fazer essa palestra, tinha uma música que não me saía da cabeça, que eu acho que todo mundo sabe, é a Noite Feliz, né? Noite Feliz, Noite Santa. E eu fiquei com isso na cabeça, fui procurar saber, foi quando eu vi um relato de Divaldo muito interessante a respeito da música, que a gente deixa para o final. Não é? Então, vamos fazer algo por alguém, vamos fazer algo em erguimento do bem, vamos trabalhar em prol do outro, vamos plantar aquilo que queremos colher no próximo ano. Como nos diz Emmanuel, segundo a nossa conduta espiritual no Natal, assim será o ano novo para nós. Né? Conforme perdoamos no Natal, assim seremos perdoados no ano novo. Não estou falando que vai ser depósito de dinheiro, não. Né? Porque às vezes quando a gente fala na nossa conduta, o que a gente espera do ano novo, a gente só espera dinheiro, né? Eu até ano passado eu escrevi no meu Facebook, eu falei quando é que era que quem vestiu branco e amarelo fica rico. Porque eu vesti branco e amarelo o ano todinho e nada. Né? Então eu gostaria de saber quando chegava tudo isso. Foi quando eu vim compreender que essa riqueza ela é do coração. Ela é emocional. O Natal é um sentimento. É Jesus que desce à terra. Aliás, sempre esteve entre nós. Mas é tão sensível esse momento. Eu não me esqueço daquele mendigo que dividia o que não tinha. E eu com a carteira cheia de dinheiro, porque a gente chega da Europa, a gente chega cheio de dinheiro, né? Eu com a carteira cheia de dinheiro, preocupado com o que eu ia dar no Natal para cada um e não sabia, de repente, vir entender que o Natal é um sentimento e amar o próximo é o presente maior que se pode ofertar. Eu fiz o teste, voltei para casa sem nada. Cheguei em casa, estava tudo pronto, chamei minha mãe e falei, mamãe, eu não comprei nada para ninguém. E antes de eu dar a desculpa, antes de eu contar a história para ela, ela falou, mas meu filho, é a tua presença que nos interessa, nunca foi os presentes. Foi ali que eu entendi que realmente o Natal é um sentimento puro, é um sentimento de amor, de compaixão, é compartilhar com o outro, com o próximo. E esse outro se encontra no mesmo telhado. Esse outro se encontra dentro da mesma casa. Esse outro se encontra muitas vezes na mesma casa a qual não falamos. Esse outro depende de um telefonema, depende de uma mensagem amiga, para que possamos novamente se reunir nesse momento, nessa noite maravilhosa que tem essa simbologia de Natal. Há diversos tipos de perdão. Eu concordo. Né? Antes de mais nada, quando a gente quer saber qual é o modelo que a gente pode seguir, temos a questão 625 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta aos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia? Isso é para a gente saber a postura a adotar nesse período, né? E os Espíritos unissono respondem, Jesus. Joana de Ângeles vai mais longe e fala no livro Espírito e Vida. Ela diz assim, considerando a alta significação do Natal em nossas vidas, ouve e atende o apelo daqueles que estão no frio do orfanato ou na cama de palha e relembra assim Jesus quando menino. Se queremos homenagear Jesus, olha que lindo, não é? Abre os braços em socorro aos enfermos, estendendo-lhes o medicamento balsamizante e evoca Jesus entre os malados, entre os doentes. Oferece o entendimento para aqueles que se perderam nas sombras das ruas e evoca Jesus, que nunca deixou de dar a palavra amiga para aqueles que se perderam em seus próprios deslizes. E isso nós vamos mostrar, nós estamos reafirmando o nosso compromisso em homenagear Jesus. Porque quando depois de tudo isso, depois de lembrarmos tudo isso e nos perguntarmos que presente eu posso dar a Jesus, ele próprio respondeu, o bem que faz ao outro, a mim mesmo fizeste. Então, preparar a mesa farta, encher nossas crianças de mimo, fazer a festa de Natal, tudo isso com pensamento em Jesus. É claro, por que não?
Não há nada de errado nisso, né? Mas o que nós não podemos esquecer é que há outros corações que também podem participar desse Natal de Jesus conosco, né? O filho ingrato, a filha ingrata, o companheiro ou a companheira que nos abandonou, o amigo infiel, aquele que nos atraiçoou, todos aqueles que nos tornaram a vida difícil. Lembrando sempre que se o fizeram foi porque nós também o fizemos, porque não há efeito sem causa. Tem uma frase de Joana de Ângeles no livro, agora eu não me lembro bem, é os estudos psicológicos de Joana de Ângeles, que ela diz, não lembro bem do livro agora, bom, ela nos diz assim, quem muito é amado já muito amor. Quem é muito odiado, já muito odiou. Então, é importante que a gente tenha em mente, que a gente saiba, que a gente sempre se pergunte, quem de nós dois é culpado? De que a gente possa, nesse entendimento, pela prece silenciosa muitas vezes, simplesmente dar o perdão pela prece. Porque o espírito do outro não interessa onde ele está. Quando a prece é sincera, quando a prece é de coração, o espírito dele recebe as luzes de amor que somente o perdão emana. Porque é difícil, né, perdoar. É muito difícil perdoar. A gente não consegue ainda chegar neste patamar. Mas existem diversos tipos de perdão que a gente vai encontrar, que a gente encontra nesse período natalino. Tem um perdão que aparece muito durante as festas, que é o perdão 50%, né? O perdão 50% é, vou tirar minha mão do pescoço dele. A criatura cansou de querer fazer mal para o outro, já não aguenta mais de estar ali, então decide tirar a mão. Foi 50% de perdão, tá bom. Tem pessoas que conseguem chegar até ali. Minha avó que dizia assim, não quero, tá bom, não faço mais nada, mas não quero nem ver essa criatura pintada de ouro. Olha, pintada de ouro, ela não queria ver a criatura. Mas já deu uma metade do perdão, né? Tem também um perdão que eu gosto muito do 24, é o Deus é mais. Não sei se vocês conhecem aquele perdão que é assim, né? A criatura diz assim, não, eu perdoo ele, mas Deus é mais, né? Coloca na mão de Deus aquilo que ela própria não tem coragem de fazer. Não é? Mas tá bom, colocou em boas mãos, né? Deus não vai fazer aquilo que ela queria. Eu gosto muito desse perdão, né? O Deus é mais, né? Eu perdoo ele, mas Deus é mais, ainda faz assim, Deus é mais. A gente absorve muito esse perdão no 24 de dezembro também, né? O coração está mais tranquilo. No outro dia eu não sei, mas ali ela pelo menos entregou na mão de Deus. E eu digo, não, deixa, pelo menos ela entregou na mão de Deus, não vai mais longe do que isso. Está em boas mãos. E também tem um perdão que eu gosto muito, que é o perdão escondidinho, né? É aquele perdão que precisa de um empurrão. Esse perdão é aquele que a criatura sabe da necessidade de perdoar, já conhece as palavras, mas não consegue, precisa de um empurrão, né? Eu tenho um amigo que ele tem uma facilidade de aprendizado impressionante. Poucas palavras ele entende tudo, mesmo que ele jamais aplique nas suas vidas, né? Mas é uma sementeira. Certo dia ele me telefonou e me falou assim, eu vou dormir na tua casa hoje. E eu, antes de fazer qualquer pergunta, porque eu estava lendo um livro muito interessante, eu digo, tá, pode vir, né? Já imaginei, ele brigou com a companheira, porque era sempre assim, ele só vai me visitar quando ele briga com a companheira, né? Aí ele chega lá em casa, aí ele começa a me falar tudo e tal, falar todo o acontecimento, mas eu estava com a mente tão longe que eu quase não entendia o que ele falava, eu só vi que ele deu o veredito final, né? Ele julgou, condenou e começou a me contar agora os detalhes da vingança. E começou a contar tudo que ia fazer como vingança e fala, quase por 30 minutos. Ele me desconectou de tanto falar. Me acordou quando me chamou pelo meu nome e falou assim, então, William, não é amigo, tu não acha que eu tenho razão? E eu, sem muito refletir, porque eu tinha um livro na mente, falei assim para ele, né? Amigo, tu sabe que quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Nessa hora ele bateu assim na perna, ele diz, olha, William, por isso que eu não queria vir aqui. Lá vem tu com esse ditado de novo. E eu me defendi na hora, eu digo, olha, não é meu ditado não. Quem falou, olha, foi Jesus. Quando eu falo que foi Jesus, ele de novo, eu digo,
Ainda por cima não tem nem possibilidade de acordo. Nessa hora eu levanto e digo, olha, tenta aí. Conversa com ele, faz um acordo que eu vou fazer algo para a gente comer. Saí, né? Digo, deixa ele tentar o acordo, porque não fui eu que falei isso. Nesse momento, eu vejo que ele tá, eu estou na cozinha preparando alguma coisa para comer, ele está no telefone falando baixinho, porque o homem ele perdoa baixinho. Né? Sobretudo quando ele é macho, né? Ele não é machista, meu amigo, atenção, mas é aquele tipo de homem que, para dizer desculpa, né? E ele está falando baixinho ali no telefone e tudo. Depois de uns 15 minutos eu volto e digo, bom, e aí, tu vai querer, vai tomar um banho antes, já que tu vai dormir aqui pra gente comer? Ele, não, eu vou dormir em casa. Só vou comer contigo, mas eu nunca mais venho aqui. Eu falei para ele, eu digo, olha, mas Jesus está em todo lado. Nesse momento ele falou, olha, tu para. Para, porque, então, tá bom, já entendi, porque como nos diz Kardec, luz demais pode cegar, né? Então, olha só, a criatura conhecia o perdão, sabia da necessidade de perdoar, mas às vezes a gente fica envolvido, né, nessas energias negativas do rancor, da raiva, da melancolia, do orgulho ferido. Aí tem que vir alguém para dar um choque, né, para ver se acorda. Por isso que Jesus falou, orai e vigiai. Não é suficiente somente orar. É preciso também vigiar. Ele estava pronto já para perdoar, mas tinha se perdido nos seus próprios devaneios, né? Foi quando ele veio me contar tudo e eu falo, ele ainda acreditou que a culpa era minha, que não tinha acordo. Eu digo, tenta com Jesus. É ele que pode fazer um acordo com você. Então, vamos aproveitar esse período justamente onde a espiritualidade vem e nos empurra ao perdão. Que nós já sabemos, hein? Que nós aqui todos já sabemos da necessidade do perdão, do bem que ele faz. Então vamos aproveitar essa oportunidade onde a atmosfera do planeta está mais rica, né? Onde a atmosfera do planeta está mais leve, os corações estão mais leves. Vamos utilizar o perdão 50%, o perdão Deus é mais, tira a mão do pescoço dele, mas vamos perdoar. Vamos baixar esse orgulho, está na hora. Está na hora de pegar o telefone e dar aquela ligação que a gente adiou o ano todinho. Que como é Natal, é até bom, porque quando se tu ligasse em massa, a criatura não ia atender. Ia ver o número, né? Não vou atender não quero papo com ela, estou com raiva. Mas se ligar no Natal, ela atende, porque ela também está com o mesmo sentimento bom do coração. E é nesse momento, é essa postura que se fala Kardec para nós, aliás, Emmanuel, que diz a postura do Natal, para que os anos novos se abram luminosos para nós. E quem sabe, agindo assim, será Natal todos os dias de nossa vida? Se a gente fazer esse pequeno esforço, a gente tem que se reconhecer o que está ao nosso alcance. O que a gente pode ou o que a gente não pode fazer, né? Não adianta a gente querer fazer algo que a gente não consegue e agir sem sentimento. É muito importante que tudo aquilo que a gente faça exista pelo menos uma gota de sentimento, de vontade, de querer. Então, a gente aproveita agora esse período, né, onde a espiritualidade vem dizer assim pra gente, olha, não tem acordo com Jesus não, vou te dar outro empurrão. É agora. Porque às vezes a gente quer entrar num acordo, a gente tenta, eu muito tento entrar, eu digo, ai, Senhor, eu não sei, deixo para perdoar final do ano. A gente sempre quer um acordo com Jesus, aí a gente abre o evangelho, eu digo, não vou nem abrir, que eu sei que vai me dar uma mensagem. Aí já coloca de lado, então vamos tentar, vamos sair desse acordo com Jesus e vamos aproveitar agora esse convite que é do seu, justamente no seu, na data simbólica do seu nascimento e desejar que ele venha nascer na manjedoura de nossas almas, para que assim ele possa crescer em nós. E a gente vai entender que o Natal pode ser, sim, essa troca de presentes que homenageia. O Natal pode ser, sim, a maneira como você quiser, não há nada de mal nisso. Mas tudo com pensamento em Jesus. É Ele o homenageado. E Ele pede, além de nossa transformação íntima, muito pouco. Ele pede somente que a gente ponha em prática aquilo que Ele nos ensina constantemente. Eu estava com essa música na cabeça que era o Noite Feliz,
né? Porque eu digo, eu vou falar de Natal e Jesus, porque é importante, se aproxima essa data agora, né? Então eu acho que nós teremos outra oportunidade de falar sobre isso. E eu vi que Divaldo fez um comentário muito interessante sobre essa música linda, né? Noite Feliz, Noite Santa, que todos nós conhecemos, essa música que evoca o nascimento de Jesus, a vinda deste ser singular entre nós. O que pouco nós sabemos é a origem dessa canção, né? Muitas pessoas falam que ela teve origem no ano do 30 de dezembro de 1853. Porém, ela é bem mais antiga que isso. Há um certo professor de nome Ambrose, que ficou encarregado de encontrar as origens dessa música tão linda. E tudo aconteceu em uma vila nos Alpes austríacos, no ano de 1818, quando um reverendo, Joseph Moore, estava lendo a Bíblia, né? Ele lia a Bíblia e ele estava justamente refletindo, 24 de dezembro de 1818, vai lá. Joseph Moore, ele estava lendo a Bíblia e refletia sobre a vinda de Jesus entre nós. E ele estava muito emocionado. Ele estava muito emocionado com essa reflexão, quando de repente os seus olhos fitam na Bíblia uma frase que dizia assim: eu vim para que vocês tenham paz e alegria em mim. E aquilo deixou ele muito emocionado, vendo aquela neve que caía nos Alpes austríacos, quando de repente alguém bate na sua porta. Quando ele vai abrir, é uma camponesa. A camponesa chega com ele e fala assim: o senhor pode me acompanhar para abençoar uma mãe e uma criança que acabaram de nascer na aldeia? E ele desce, vai até a aldeia, ele entra nessa casa, muito simples a casa, 2 cômodos somente, e ele tem a visão do próprio Cristo, do nascimento do próprio Cristo. A criança dormia em uma cama de palha. E a mãe, de uma alegria pelo presente que o céu lhe deu, que lhe ia de animar a vida e o sofrimento da miséria. Ele abençoa a mãe e o filho e volta para casa. Ele tenta dormir, mas ele não consegue, porque na sua mente ecoava algo sobre uma noite santa, sobre uma noite feliz. Ele resolve levantar e escrever um verso muito simples, né, a respeito do nascimento de Jesus. No dia seguinte, ele encontra um grande amigo, Franz Gruber, que era um maestro, né? E ele mostra o poema a Franz Gruber, esse maestro. Quando ele mostra o poema, o maestro diz para ele: mas esse poema é muito lindo, a própria música já me traz a melodia. Mas eles não conseguiram na hora cantar, porque a igreja era muito pobre e o órgão estava quebrado. Então ele fez na hora, Franz Gruber escreveu a letra da música, e eles sorriram os dois juntos e começaram a cantar, em dueto. Nesse momento, algumas crianças que passavam, isso já era o 25 de dezembro, algumas crianças que passavam entraram na catedral, na igreja, e dali começou já a se espalhar essa canção. No dia seguinte chega o concertador de órgãos, e ele fica maravilhado com aquela canção. Esse homem, ele viajava muito pelos Alpes suíços, né, pelos Alpes austríacos e os Alpes franceses. Então, aonde ele chegava, ele cantava novamente aquela canção. Noite Feliz, Noite Santa. E todos se emocionavam, todos aprendiam. Até que uma família, 4 irmãos da mesma família, da família Strass, da igreja da aldeia de Lipzer, no cantão Alemanique, começam a cantar a música. E a família deles possuía uma barraquinha que ficava numa feira sempre, né? Essas feiras de Natal, que é muito comum aqui na Suíça, que vendia luvas. E passava por uma certa dificuldade. Eles não conseguiam vender muito, né? Então os irmãos têm a ideia de cantar na frente da barraca. E eles começam a cantar aquela música linda, maravilhosa, novamente, Noite Feliz, Noite de Paz. E além de atrair as pessoas pela canção, né, começaram a vender mais luvas. Até que uma certa personalidade, ligada à realeza, achou a voz das crianças muito linda e as levou para um grande teatro. As colocou na primeira fila, começou a haver uma apresentação. Em certo momento, o maestro para a música e informa que ali existiam 4 crianças de voz excepcional.
e ele convida as crianças que venham até o palco. As crianças estão muito, como diz, muito envergonhadas, né? E ele pede, não se envergonhem, por favor, cantem. Não era Natal, era 14 de março. E as crianças lembram quando cantavam na feira de Natal em Leipzig, na sua cidade. E começam a cantar a mesma música, Noite Feliz, novamente. Todos se emocionam. A plateia inteira chora. Os espíritos falam que naquele momento era como se a música agia como uma lâmina, dissipando os pensamentos inferiores nessa evocação do nascimento de Jesus. Anos mais tarde, Wagner leva em viagem aos Estados Unidos, leva a canção aos Estados Unidos como se fosse um prêmio dos Alpes suíços. A partir daquele momento, fala-se que a canção fora cantada em mais de 200 dialetos e idiomas e começa a se espalhar por todo o mundo. Passa-se os anos, chega-se a Primeira Guerra Mundial. Terrível guerra, considerado pela humanidade como uma das mais terríveis. Porque naquela época não existia esses acordos que existem de guerra. Então as mortes eram atrozes, eram terríveis. Durante a Primeira Guerra Mundial, durante o front, no 24 de dezembro houve uma trégua, na linha Maginot. A linha Maginot é que faz a divisão da França e da Alemanha. Nessa noite, um soldado francês começa a cantar Noite Feliz, Noite de Paz. De repente, ouve-se uma voz do outro lado do front, cantando a mesma música agora em alemão. E a partir daquele momento, diversas vozes se levantaram cantando, evocando o nascimento de Jesus em diversos idiomas. Era o milagre da noite de Natal. Naquele momento, conta-se que todos os soldados começaram a chorar, como se esperando no amanhã um dia melhor, simplesmente porque evocavam a vinda de Jesus entre nós. Mais tarde, bem mais tarde, quando explode a Segunda Guerra Mundial, quando o nazismo entra nessa tortura de eliminar nossos irmãos judeus, um grande coronel do SS soviético entra em um orfanato. Naquele orfanato, as crianças inteiras se encontravam ali disfarçadas. Eram todas crianças judias, pero estavam disfarçadas em alemãs, né? A mulher que estava ali recebendo disse elas são todas alemãs. E o coronel não acreditava. Então ele faz uma pergunta. Quem de vocês, que a criança ela é muito sincera, é raríssimo que uma criança minta. Quem de vocês sabe cantar Noite Santa, Noite Feliz? Duas crianças levantaram a mão, rapidamente se deram conta do erro e baixaram as mãos. O coronel não quis saber. Ele chamou as crianças na frente e dizem, cantem Noite Feliz. As crianças envergonhadas fecharam os olhos e começaram a cantar como se fossem vozes de anjo. 24 de dezembro novamente. O coronel cai em lágrimas. Ele não aguenta. Um coronel da SS alemã pega a criança alemã, ou melhor, judia, em seus braços, as abraça e as beija. Era o máximo do milagre da noite santa, da noite de Jesus, da noite de Natal. Então, meus amigos, não importa se o mundo está ao avesso. Não importa se as pessoas estão andando na rua e se odeiam umas às outras. Não importa a atitude que os outros têm conosco. Porque enquanto nós pudermos guardar em nossos corações, nem que seja por um dia, Jesus, o Natal de Jesus, assim nós vamos poder, quem sabe, por esse sentimento bom de amor, por esse sentimento de companheirismo, de estar com aqueles que amamos. Será Natal todos os dias em nossas vidas. O milagre da noite de Natal pode ser o milagre de todos os dias de nossas vidas.
A canção Noite Feliz foi para mostrar que simplesmente o nascimento de Jesus modificou totalmente a atmosfera desse planeta. Nenhum homem foi tão conhecido quanto Cristo. Ele dividira a própria humanidade em antes e depois de Jesus. A música Noite Feliz é um convite a relembrarmos de Jesus para que ele possa vir nascer na manjedoura de nossas almas, em nossos corações e através do amor ao próximo, da compreensão, do perdão através da prece sincera. Se a gente não consegue ainda chegar perante aqueles que nos fizeram mal, chegamos diante de Jesus, exercendo essa prece sincera através do amor, da caridade e do perdão. Essa é a mensagem do Natal de Jesus para essa noite. Muito obrigado a todos. Bom, nós já sabemos que nós, no final de nossos trabalhos, junto com esqueci o nome completamente. Quando terminarmos o nosso trabalho essa noite, eu me proponho a ficar mais alguns minutos para que, se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, alguma colocação, nós estamos aqui. E se a dúvida for ainda bem maior, eu proponho os estudos da segunda-feira e da terça, que nos esclarece muito. E se for ainda maior, nós temos também a evangelização infantil e os estudos com os pais. Então estamos aqui prontos a responder todas as dúvidas. Então vamos agora fechar os nossos olhos, nos sentar confortavelmente, para que possamos orar em Jesus, pedindo a Ele que nesse momento que se aproxima, Senhor, tão delicado, onde poucos têm muito e onde muitos têm tão pouco, faça de nós instrumentos da Tua paz, que possamos Te homenagear, Senhor, pelo perdão, pela misericórdia que Te clamamos, a mesma que queremos dar aos nossos irmãos. Não nos esquecemos daqueles que choram no orfanato, não nos esquecemos daqueles que perambulam na rua, não nos esquecemos dos doentes, e que Jesus, na sua bondade, nos dê maneira de poder ajudá-los. Que nesse Natal, não seja só no Natal, mas que o Teu amor venha irradiar em nossos corações esperança, amor e bondade. Que assim seja.